Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. Hoje o assunto é Campeonato Paulista, claro, o clássico de ontem na Arena, Corinthians e Santos. Fala também um pouco do Campeonato Paulista da Série A2. A Briosa ganhou ontem, deu um salto, para quinto lugar no Campeonato Paulista da Série A2. Para falar do jogo de ontem, estamos aqui com a nossa bancada de comentaristas, porque muitos assuntos serão debatidos hoje. Dentre eles, por exemplo, indagações feitas pelos torcedores. Escalou certo o treinador ontem, Gesualdo, colocando a molecadinha? Não era hora de colocar em outro tipo de jogo, não daquele clássico? Enfim, são esses assuntos, dentre outros, que a gente vai debater. Eu estou recebendo aqui com muito carinho a presença de um convidado ilustre, que já vestiu a camisa do Peixe, já foi treinador do Alvinegro da Vila e hoje está aqui com a gente para falar muito desse Campeonato Paulista e, é claro, também falar um pouquinho da trajetória dele. Márcio Fernandes, boa tarde. Muito obrigado pela sua presença. Fazia tempo já, hein, Márcio? Tudo bem? Boa tarde, Edson. Prazer voltar ao programa. Guido, rever pessoas assim maravilhosas que a gente conheceu e agora tem a oportunidade de revê-los, né? Aníbal, Igor. Quer dizer, é sempre um prazer voltar aqui. Fazia tempo. Como jogador, você ficou 6 anos no Peixe, né? Fiquei 6 anos, fiquei de 78 a 84. Quer dizer, saía, voltava? Tal. Naquele tempo ainda a gente conseguia ser emprestado para alguns times do interior tudo, e os times tinham força ainda, né? Poder aquisitivo bom. Hoje os clubes do interior estão meio sem grana, né? Você foi campeão paulista de 84, estava no grupo, né? Tava no grupo de 84 com o Castilho, né? Então, realmente foi uma trajetória legal e depois tivemos essa passagem como treinador, né? Quando tivemos a oportunidade de pegar o Santos num momento muito difícil, que estava na zona do rebaixamento do Brasileiro. E às vezes as pessoas me perguntam, pô, você foi escolhido ali para ir? Eu falei, não fui escolhido, não tinha jeito e aí eu fui o cara que tinha que ir, porque vários treinadores negaram, tinham medo de cair com o Santos, né? E a gente teve a felicidade com o nosso presidente, que nos deu muita força, que foi o Marcelo, né? E só com o respaldo dele, com a nossa diretoria, o Adilson, o Capela, que realmente deram muita força para que a gente conseguisse tirar o Santos daquela situação. E graças a Deus a gente conseguiu. E como jogador, o Márcio foi muito bom jogador, né? Um jogador que jogava pelo lado esquerdo. E muita gente fala o seguinte, você, Serginho Manuel, tinha uma característica de fazer quarto homem de meia cancha ali pelo lado esquerdo, né? Isso veio do Zagallo, né? O Zagallo começou a fazer essa função aí, depois adotou na Copa de 70 e foi. E naquele tempo a gente fazia essa... Eu gostava de jogar um pouco mais na frente, mas pelas estratégias, pelos sistemas que eram usados naquele momento, a gente teve que fazer. E o Serginho Manuel também fazia bem essa função aí. Chamada meia água, como falava o nosso querido José Macia Pepe. Olha aqui, a Cacau Center tem tudo para qualquer tipo de festa, hein? Falou em festa, falou Cacau Center. São mais de 40 mil itens. Ou seja, você encontra tudo no único local e paga mais barato. Pode rodar na concorrência. Vai acabar voltando para a Cacau Center. Esses preços que estão na tela são imbatíveis. E para quem não conhece, a Cacau Center fica ali na Prefeito José Monteiro, 744, bem pertinho do Carrefour. Falou em festa, falou Cacau Center. Meu caro Guido Bortolomazzi, o nosso comentarista, boa tarde para você, tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Nós vamos falar muito da derrota do Santos para o Corinthians, mas vamos justificar logo de início, né? Porque muita gente está dizendo o seguinte, o time colocou um bocado de moleque para jogar. Ninguém é moleque ali é tudo jogador formado, jogador que atua na seleção brasileira, jogador que já tem rodagem e tinha oportunidade de entrar em campo. Agora o que a gente tem que falar é que o Santos ontem estava desfalcado dos 4 jogadores de zaga, que não atuaram, saíram do clube, de 2 jogadores do meio-campo e de 2 atacantes. Se você pegar os jogadores que ficaram de fora e que a diretoria não acertou, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, os 2 zagueiros, Vitor Ferraz e o lateral esquerdo, o Jorge, olha a zaga do Santos do ano passado e olha a zaga que atuou contra o Corinthians. O meio-campo, cadê o Carlos Sanches? Não jogou por quê? Porque está com falta de dinheiro? Soteldo, não jogou por quê? Porque estava cansadinho?
E o problema do Marinho, que ele está machucado. Então não é você justificar o injustificável, mas é justificar a falta de jogador para um time que joga com o Corinthians na sua casa com 40 mil pessoas. Então, perdeu. Mas não é para ficar botando fogo, né, em água. Vamos com calma que eu acho que as coisas ainda têm que andar. O meu amigo Edivaldo lá da CDTran, apaixonado pelo peixe, vem do programa aqui que também cabeça quente e tal. Um abraço, Edivaldo. E você que vai tirar sua primeira habilitação, venha para a CDTran, hein? Ali na Avenida Prefeito José Monteiro. Edivaldo, ex-presidente do São Vicente Atlético Clube, vai recebê-lo, vai orientá-lo para você tirar a sua primeira carta de habilitação. Tá aí o endereço? Maiores informações é só pegar o telefone e falar com o homem aí, ó. O Edivaldo lá da CDTran vai tirar todas as suas dúvidas para você tirar a sua primeira habilitação, tá bom? Meu amigo Aníbal Gomes, o nosso comentarista, boa tarde, Aníbal. Mais uma rodada no Paulistão e um clássico muito importante que é um Santos e um Corinthians. Tudo bem, Aníbal? Boa tarde. Boa tarde. Pensei que você ia perguntar se eu ia fazer alguma previsão. Não, por enquanto é cedo. Ainda é muito cedo, né? Um abraço ao Márcio, prazer em vê-lo. O Igor, estamos comentando aqui. O problema é o seguinte. Claro que a gente não pode deixar de analisar o trabalho do treinador. Porque o Corinthians fez o primeiro gol com 1 minuto de jogo e depois o Corinthians repetiu o mesmo lance umas 15 vezes. E o treinador ficou estático no banco e não mexeu. Problema de escalação ou não, mas o treinador está ali para quê? Ele tinha que fazer alguma coisa. Ele tinha que saber, e eu acho que ele desconhece, que ele falou no final do jogo, a rivalidade que existe entre Santos e Corinthians, né? E ele sabia, por esse aspecto, ele teria que ter uma alternativa, já que ele quis colocar 2 garotos num jogo desse, de responsabilidade, num jogo para enfrentar 41 mil pessoas torcendo para um time só, e ele vendo os erros e não podendo fazer nada. Quando o Guido fala dos jogadores que não jogaram e outros que saíram, a responsabilidade é total, única e exclusivamente do presidente. Nós perdemos o Gustavo Henrique porque ele não queria que o Gustavo ficasse. Nós perdemos o Vitor Ferraz para ficar com o Pará, que até agora eu não sei onde ele estava quando o Corinthians fez o primeiro gol. E assim sucessivamente. O Soteldo, o treinador do Atlético, está indicando ele para ser contratado e o cara não joga. O Sanches não joga, qual é o problema dele? O Lucas Veríssimo é o departamento médico que está falhando? Porque há quanto tempo parado e não joga? Então, você está analisando como um todo, eu não faço previsão, mas eu vou falar o que eu falei já em outros campeonatos. Estou preocupado com o Campeonato Brasileiro. Muito bem. O nosso Igor Ferreira também está com a gente aqui nessa segunda-feira para falar muito da rodada do Paulistão. Boa tarde, Igor. Tudo bem? Boa tarde, Edson, Guido, Aníbal, Márcio. E a você que está nos assistindo, realmente um jogo ontem para se esquecer na história do Santos Futebol Clube. É um time apático. A gente fala muito da questão da técnica, da leitura do jogo, do técnico, dos novos jogadores, dos jovens que entraram, mas um profissional de futebol, o mínimo, quando ele entra e coloca a camisa do Santos Futebol Clube, ele tem que ter vontade de querer ganhar a partida. E pouco eu vi ontem essa atitude nos jogadores do Santos Futebol Clube. Em algum certo momento eu entendia que o Santos tinha comido uma feijoada às 10 horas da manhã e o time do Corinthians tinha tomado algum energético. Então, tomara que sirva de lição. Não dá para tecer nenhuma crítica ainda nesse início do campeonato, mas é bom ficarmos de olho porque o Santos não contratou esse ano. Se não contratou, é isso que nós teremos para o Campeonato Paulista e, muito em breve, a Libertadores da América. Fica aqui sempre o sinal de alerta. Muito bem. Olha aqui, WR Faustino Reformas, para você que vai reformar a sua casa, você que vai construir, dá uma ligadinha no Faustino. Faça um orçamento sem compromisso, porque é um preço justo e um trabalho fantástico. Normalmente, quando o cara fala em obra, o cabelo fica até branco, né? Mas com esses aí, não. A sua obra vai ficar perfeita e por um preço justo. Alessandro Nunes Bortolomás. Hoje a tampa da panela vai subir aqui, hein? Tudo bem, Alessandro? Boa tarde. Boa tarde, Edson, boa tarde, amigos do Baixado Esporte. É assim, tudo que todo mundo falou é a mais pura verdade do que aconteceu no jogo ontem. Não adianta tampar o sol com a peneira.
E a gente tem que ser realista, né? Realista por quê? Ah, mas o time do Santos estava sem 2 ou 3 peças, mas é o elenco que tem na mão, o mesmo elenco que o São Paulo tinha ano passado, exceto os jogadores que saíram, que é o Gustavo Henrique, né? E o Vitor Ferraz. E o Jorge. E o Jorge, que era o lateral, mas que já estava no banco com o São Paulo, que o São Paulo estava com bronca dele e estava colocando ele no banco. Só que assim, a intensidade do time do Santos não é mais a mesma. Teve um repórter de uma rádio de São Paulo que perguntou isso pro técnico Gesualdo, e o Gesualdo ficou invocado. Não, mas você me conhece há pouco tempo, não sei o quê, mas a intensidade não é mais a mesma. Ontem, não fosse a bendita regra que o jogador não pode comemorar com a torcida, e o menino do Corinthians foi expulso, o Janderson. Se o Janderson não é expulso ontem, na hora que ele adiantou, porque você pode reparar que o segundo gol do Corinthians sai no início do jogo, porque o Gesualdo adiantou a linha de marcação. Ele falou, vou dar um golpe no segundo tempo. Adiantou a linha de marcação, os zagueiros foram marcar no meio campo, e aí saiu o contra-ataque do Corinthians, uma linda enfiada à la quarterback, né? Porque foi o que ontem tivemos até a decisão do Super Bowl, e quem fez o Super Bowl foi o Bozelli, né? Porque deu um lançamento de não sei quantas jardas para o menino fazendo o touchdown, que foi o que aconteceu ontem, né? O esquema do Gesualdo, quando ele antecipou as linhas, o Bozelli meteu o Janderson para fazer ontem aquele golaço que foi. E aí, a expulsão, né? Porque muita gente fala, mas colocou em risco uma criança que estava lá. Aquela criança nunca mais vai esquecer na vida que um dia ele foi num jogo de futebol e o cara fez o gol e abraçou ele na arquibancada. Nunca mais ela vai esquecer na vida. E ainda vai falar, e o rapaz ainda foi expulso. É brincadeira. Bom, daqui a pouquinho as imagens do jogo de ontem e análise dessas feras que estão aqui. Meu amigo, churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Daqui a pouquinho o Guido divulga o contemplado que faturou par de convites acertando o resultado de ontem. Se houve mais de um acertador, evidentemente que nós faremos o sorteio daqui a pouquinho. Churrascaria Ponto dos Motoristas é muito tradicional, tem mais de 50 anos. Você não conhece? Leve a sua família e vá saborear o melhor rodízio da Baixada. Você tem música ao vivo toda sexta, sábados, domingos e feriados. Lembrando que o próximo jogo do Santos vai acontecer na segunda-feira que vem. O Santos tem uma semana inteira aí, trabalhar, descansar, e na segunda-feira que vem vai ter jogo do Paulistão. Você pode participar colocando o seu nome, bairro, o palpite no próximo jogo e concorrer a um par de convites. Guido, quem acertou 2-0 no Corinthians ontem? Só 2. Só 2. E ontem uma brincadeira legal, né? Ontem foi 2 de 2020, né? Se você tirasse todos os 2, era o número de títulos do Mundial que o Palmeiras tem. Você viu que legal? Isso é muito engraçado, Miguel. A enorme torcida palmeirense. Shirley Santos. Do Baixada Esporte, ele manda um fraternal abraço. Shirley Santos e o Jurandir Alves Moreira. Foram os 2 que acertaram. Doutor Aníbal Gomes. O Márcio Fernandes ali, por favor. Márcio. Pelo amor de Deus, o palmeirense. Márcio Fernandes, você tem a responsabilidade de contemplar um telespectador com um par de churrasco aqui, ó. Vamos lá. Par de convites para saborear o melhor rodízio da Baixada. Vamos lá. Shirley Santos. Shirley Santos. Pronto aí, que faturou. Parabéns, Shirley. Guido, pode passar a partir de amanhã e você vai retirar aí o seu vale e vai saborear esse delicioso churrasco. Já imaginou se aqui valesse por pesquisa? Só 2 corintianos, o resto é tudo santista. Não, que teve nego que colocou até 7-1 lá. Pelo amor de Deus. Tem muito, né? Uma pausa e eu volto daqui a pouquinho também para deixar uma pergunta para essa bancada maravilhosa. Será que o Gesualdo tem noção do Brasil do que é um Grenal? Do que é um Fla-Flu? Do que é um Corinthians e Santos? Do que é um Cruzeiro e Atlético? Porque ontem na coletiva ele falou o seguinte, perdemos um jogo, não perdemos. Não, o mundo não acabou. Ninguém morreu. Corinthians perdeu para Ponte Preta. Perdeu para Ponte Preta. Estava todo mundo aqui. Estava todo mundo ontem lá, ô Gesualdo, porque é Santos e Corinthians. Não é Corinthians e Ituano. Entendeu? Os 40 mil que estavam lá é pela grandeza do clássico. A gente volta em 1 minuto, segura aí. Bom, Alessandro Nunes, Igor Ferreira, Márcio Fernandes, Aníbal Gomes, Guido Bortolomazzi. As imagens de Santos e Corinthians. E vocês fiquem à vontade, porque a bola está pingando aqui. Ó. Quem quiser bater de primeira, quem quiser matar no peito, fique à vontade. As imagens da vitória corintiana 2-0. Márcio Fernandes, o treinador escalou certo ou ele se equivocou? Olha, se você pensar em termos de lançar jogador, o Campeonato Paulista é o campeonato onde você pode lançar alguns jogadores, né? Porque no brasileiro fica mais difícil você lançar um garoto. Mas
O jogo, Corinthians e Santos ainda dentro do Itaquerão, era um jogo que poderia ser mais fácil para o jogador mais tarimbado, né, começar o jogo. Mas é difícil, ainda mais eu como treinador, falar de treinador, mas eu não acompanho o dia a dia do Santos, não sei como é que está lá, ele que sabe melhor, ele que está trabalhando com o time. No meu modo de ver, por fora, o Jean Mota e o Evandro, eles teriam mais condições, já jogaram mais, já teriam mais tarimba para jogar um jogo desse, né? Mas, volto a falar, ele como treinador está lá no dia a dia, é ele que sabe melhor, né? Então, não vou entrar nesse mérito. Eu sou obrigado a falar aquilo que eu penso, e eu falo de coração. Eu estivesse no lugar do Gesualdo ontem como treinador, eu jamais escalaria com o Sandri e com até com o Jobson eu pensaria 2 vezes. Mas, como ele elogiou muito o Jobson, até colocaria. Mas o Caio Jorge, por exemplo, eu já teria dúvidas. Eu tenho o Derlis, que pode ser um jogador mais cascudo e tal. Enfim, eu acho que há momentos de você colocar para testar. O Campeonato Paulista, como o Márcio falou, é o ideal. Só que no Campeonato Paulista não tem só clássico. Tem jogos contra a Inter de Limeira, contra a Ferroviária. Eu acho que aí é um bom momento para se colocar. E com outro detalhe, se Fala, você amigo. tivesse usado nesses jogos aqui na Vila Belmiro, esses jogos que anteciparam esse jogo do Corinthians, né? Porque eu sei que muita gente vai falar da época do Robinho, também que foi no Morumbi, também contra o Corinthians, numa decisão, mas eles já vinham participando de um campeonato. Claro, como titulares. Como titulares. E outra então, coisa, Morumbi contra o Corinthians, com 50 mil de cada lado. Exatamente. 50 mil corintianos e 50 mil santistas estavam no Morumbi. Agora você Ontem vê. só tinha 40 mil corintianos na arena. 40 mil contra. E mais 40 mil duvidando. Acreditando, será que vai dar certo? A molecada entra e tem que sentir a responsabilidade. Isso é óbvio. Ainda mais que ele tinha no banco 2 jogadores mais experientes. Podia até perder o jogo, né? Podia até o Corinthians ganhar, mas o bom senso prevalece. E quando você diz que como foi que ele falou, ninguém morreu. Claro, ele está acostumado a quê? Quais foram os clássicos que ele trabalhou? Porto, Benfica, Benfica, Porto, Porto, Benfica, Benfica, Sporting... Porto. De vez em quando o Sport surgia lá como impertinente lá e dava uma presença lá no campeonato, mas fora disso não. Aí veio aquele velho problema. E eu falei isso aqui, você contrata um treinador, ele vem de Portugal, ele chega aqui em cima do campeonato. E agora ele chega na coletiva e diz assim, nós estamos nos preparando para a Libertadores, ele também não conhece a Libertadores. Porque se a gente for com esse time para a Libertadores, é uma temeridade. Para você, Igor Ferreira, o que você achou da escalação do time? Olha, na verdade, fazer uma análise aqui, eu tenho que tirar a questão sócio, torcedor do Santos Futebol Clube e tentar ser o mais sensato possível, né? Desde o início do jogo, você via até os próprios jogadores do Santos, o Pará, a zaga, batendo cabeça. Ninguém sabia quem marcava aqui o Fagner. Eles fizeram uma jogada pela lateral, e se você observar nesse próprio lance desse gol, o Pará, ele não cobriu, o lateral esquerdo também não cobriu, ninguém cobriu, nem a zaga lá. Então, o que eu identifiquei nesse jogo do Santos ontem foi assim, uma morosidade, e aí o Alessandro foi muito bem. Intensidade, a palavra faltou intensidade para o Santos, faltou aquela vontade de marcar em cima, e a gente não pode esquecer que o Santos jogou com 3 volantes e 3 atacantes. Quando as pessoas culpam o Caio Jorge por não estar participando do jogo, o Caio Jorge está na posição errada, ele não cai pela beirada, o Caio Jorge é atacante, é na frente, é de chegada, tanto é que ele joga assim na seleção brasileira, fez gol assim na seleção brasileira. Então, talvez a falta de conhecimento do time, do elenco, e aí é uma questão de planejamento, eu bato sempre na tecla de planejamento, quando você planeja, às vezes dá errado, e quando você não planeja, né? Quanto que foi contratado o Gesualdo? Um mês? 20 dias? Olha o técnico do Corinthians, foi contratado quando? Né? Esperou o campeonato, analisou o que tinha na mão.
Eu acho que falta isso. Aí, ó, a marcação, como o Alessandro falou, em cima, e você toma a bola nas costas e sai o gol. Então, assim, é início de campeonato, mas é que nós precisamos ficar alerta com relação ao elenco do Santos Futebol Clube. Guido Bortolomaz, você escalaria o time que ele colocou em campo? Não, eu não escalaria o time, mas a gente também não pode tirar os méritos do Corinthians, né? Não, o Corinthians ninguém tá jogou tirando. muita bola, o Ninguém tá Corinthians tirando. jogou uma barbaridade que há muitos anos os torcedores do Corinthians não vê esse time jogar assim. Time com qualidade, saída de bola, virando o jogo. Um time totalmente diferente do time do Carille. Como o Santos é totalmente diferente do time do Sampaoli. Então nós estamos vivendo uma nova era, um futebol diferente. O que a gente tem que analisar é que o Santos ontem, eu volto a repetir, perdeu o jogo por 2-0, porque pegou uma equipe que já vem se armando no campeonato, com qualidade. As contratações que o Corinthians fez já estão dando efeito, já estão surtindo efeito, principalmente esse volante, que foi uma baita contratação que o Corinthians fez. O Cantilho, acho que foi o maior investimento que o Corinthians fez nos últimos anos, que é um jogador que vai ajudar muito o time e vai dar dinheiro para o Corinthians ainda. Agora, vamos analisar o Santos num todo. Eu não sei qual é a cabeça e o que pensa o Gesualdo. A gente tem que analisar primeiro esse aspecto. O porquê que ele montou um time com 3 jogadores de marcação, falando depois que o Pituca é um jogador que, na opinião dele, pode ser um armador. Na minha opinião, o Pituca não é armador. O Pituca pode ser um lateral esquerdo, um primeiro volante e um segundo volante. Armar time não é a dele. Então, o primeiro aspecto que eu acho que ele errou. Poderia ter colocado o Evandro, poderia ter colocado o Jean Mota, que são jogadores da característica de meio-campistas e armadores, coisa que ele não fez. Segundo aspecto, da maneira como ele posicionou o Sandri, Pituca e o Jobson, ele montou um time para marcar o meio-campo do Corinthians. Só que não deu certo. Os jogadores não estavam se entendendo. Parecia que eles estavam assim, olha, eu vou fazer o que aqui, hein? Eu vou pegar quem aqui, hein? Como é que eu vou jogar aqui? O time parece que ficou avoado, porque nunca treinou junto. Qual foi o treinamento coletivo e quantos treinamentos ele fez com esse meio-campo? E aí a pergunta que não quer calar. Ele acabou mudando o time de uma maneira, colocando 3 atacantes, mas 3 atacantes que não tinham profundidade em virtude de não ter o meia, para poder jogar esses atacantes na cara do gol. Tanto é que o Corinthians massacrou, afundou o Santos, e o Santos não chutou uma bola no gol no primeiro tempo. O que o Santos fez no primeiro tempo? Qual foi a jogada aguda que o Santos teve no primeiro tempo? E o segundo tempo chutou uma bola no gol. Depois teve aquela pressão, posse de bola, mas o Corinthians recuou todo. Para mim, acho que no intervalo o outro falou, olha, se a gente fizer o segundo gol, agora vamos dar uma ajustada no time, porque a gente tem quarta-feira um jogo perigoso e eu preciso do elenco inteiro. E ele acabou freando o time do Corinthians. E depois com a expulsão do menino ainda... Com 1 minuto no segundo tempo. A expulsão dele... E a gente tem que analisar o seguinte, isso daí não é regra. Isso daí é uma orientação. Não é regra da FIFA, é orientação. O árbitro pode muito bem e tomar uma atitude com relação ao que aconteceu. Se ele achar que foi temerária, que o jogador acabou indo para um lugar que poderia criar um tumulto, ele vai lá e dá cartão amarelo, pode dar até o vermelho. Mas se ele achar que aquele momento ali não era aquilo, ele podia deixar passar batido. Porque é uma situação que foi criada na Copa do Mundo, e na Copa do Mundo os jogadores não tomavam cartão amarelo. E todo mundo ia para a galera. Vai para a galera, se divertir com a galera. Então, isso não é uma regra. Muita gente está falando, olha a regra da FIFA, a regra. Não é regra, é uma orientação, apenas isso. Bom, por enquanto, a maioria, quase que a totalidade, acha que o Gesualdo errou na escalação. Alessandro, você acha que ele errou também, colocando o Sandri de cara, o Caio Jorge? Poderia ter colocado os mais cascudo como titular de saída? Não acho que ele errou, não, Edson. Não? Não, acho que quem errou foi o presidente. O presidente contratou um técnico de Portugal, né? Um senhor que já estava para se aposentar, fazia 8 meses que estava fora do futebol, já ia se aposentar, e ele contratou um técnico que não conhecia o futebol brasileiro, não conhecia o Santos, não conhecia o elenco do Santos. O cara chegou há 30 dias atrás, não sabe quem é quem, né? Não viu o que o Santos fez ano passado com o Sampaoli, não quer comparação com o Sampaoli, o time dele é isso. Ontem o time dele era um time sonolento. O Igor falou, parecia que tinha comido uma feijoada, estava com sono, parecia que não tinha acordado ainda. O primeiro tempo, o Santos poderia ter saído
e nós estávamos aqui, né? Aníbal Gomes, Guido Bortolomazzi e você, Edson Calegares, naqueles fatídicos 7-1. Ontem, no primeiro tempo, o Santos poderia ter saído com 3-4. O gol que o lateral esquerdo perdeu do Corinthians absurdo. perdeu debaixo da trave, é com o pé absurdo, esquerdo dele, absurdo. Não, aí nesses melhores momentos ainda não tem, com 5 minutos de jogo, a cabeçada do Luan, que foi pra fora, aí a falta também do último toque ali do Corinthians, o Corinthians amassou o Santos no primeiro tempo. O Santos não sabia, o Pará olhava e falava, quem tá marcando lá, quem tá marcando aqui, o Pará tava perdido. Chegaram a bater boca, inclusive. Entendeu? Então, quer dizer, o cara não sabe o que está fazendo. Desculpa, o Gesualdo não sabe o que está fazendo. E a culpa não é dele. A culpa é de quem contratou ele. Quis dar uma resposta para a torcida porque perdeu o Sampaoli, um técnico estrangeiro, e foi buscar um técnico estrangeiro aposentado. Desculpa, o Gesualdo, para mim, é um aposentado. É um aposentado. Ele não sabe o que está fazendo ali. Né? Ontem, ele estava olhando, na hora que ele entrou, ele ficou olhando assim, como falando assim, não, caramba, os caras têm torcida. Não sabia onde ele estava. Ele não sabia onde ele estava, ele não sabia o que ele ia enfrentar. Ele não sabia o que ele ia enfrentar em Itaquera ontem. Não sabia. Então a culpa não é dele, a culpa é do presidente. Agora, como disse o Guido Bortolomazzi, né, nós temos que dar a mão à palmatória ao trabalho do Thiago Nunes. Thiago Nunes ficou 2 meses estudando quem ia contratar, fez contratações pontuais e precisas, porque como disse esse Cantilho, quem não conhecia o Cantilho, quem não viu, e ele jogou contra o Cantilho. O que o Cantilho faz em campo ontem, o Ricardinho na transmissão falou assim, se deixarem, ele vai dominar esse meio-campo e o meio-campo é dele, não é mais de ninguém. E ele fez isso no primeiro tempo, ele fez isso sozinho. Ele jogou no meio-campo sozinho no primeiro tempo, invertendo bola, deixando o Fagner toda hora na linha de fundo, sem marcação, toda hora ele fazia isso. Olha, nós temos uns trechos aqui do Gesualdo, que falou na coletiva ontem, justificando a derrota e dando o parecer dele sobre o jogo em si. Vamos colocar alguns trechos do técnico Gesualdo aqui. Vamos lá. Não, o que eu digo é que eu não vi essa. Repara, outra coisa, só um parênteses. São tantas notícias, são tantos sites, são tantas e tantas coisas que vão surgindo que eu, como treinador, não tenho nem tempo, nem espaço para poder estar a olhar tudo isso, entendeu? Não tenho. Acho que faz parte do nosso trabalho, mas faz parte também, para vocês entenderem, que muitas coisas estão um pouco fora daquilo que é a realidade, quando se avalia exteriormente, entendeu? Pronto. Portanto, disse isso, eu não vi, mas quando disse isso seguramente como dirigente, como principal figura do clube. Portanto, nós temos um elenco, nós vamos trabalhar com esse elenco e e enquanto isso acontecer, nós vamos fazer o máximo, vamos meter o máximo daquilo que podemos e sabemos, no sentido de valorizar os jogadores e valorizar a equipa. Não há recuo nenhum em relação a essa matéria. Fique claro, nenhum. Boa tarde, professor. Olha, só uma coisa que eu lhe vou dizer. Desculpa lá. Claro. Por exemplo, só o facto de se poder fazer transferências durante 6 ou 7 meses, você acha que estabiliza alguma coisa? Fala. É diferente. Haver uma janela em que toda a gente está à espera de poder sair para o estrangeiro. Mas isso são regras. São regras. Nós temos que viver com elas e temos que filosofar sobre isso. Mas temos que, acima de tudo, agir de acordo com aquilo que é as regras que imperam no futebol brasileiro, que nós temos que respeitar. Não? Em vez de estar a pensar só em que é necessário fazer contratações, em que é necessário trazer mais jogadores, em que é trazer reforços, tem que se analisar o que é que essas situações provocam nas equipas e nos clubes. Se quiserem estar a perder tempo, se não quiserem também, não vale a pena. Mas é verdade, não é? Não é? Começa uma, depois fecha outra, começa toda, o Brasil tem durante 8, depois em junho vai acontecer outra. Na Europa também acontece isso, só que é menos tempo. As coisas são muito mais claras. Portanto, o futebol brasileiro é assim, eu vou respeitá-lo, nele nós vamos trabalhar, sem qualquer desculpa em relação a essas matérias, mas eu acho que muito mais importante que se estar a desculpar, que é aquilo que eu não estou a fazer, porque eu não me estou a desculpar, é analisar e adaptar aquilo que é o trabalho a uma realidade. Que é essa. Agora sim, professor, boa tarde. Na esteira um pouco da pergunta do colega, e agora com mais ou menos um mês de trabalho, queria que o senhor me falasse qual que é se o senhor está satisfeito com o elenco e qual é a sua relação com a diretoria do Santos hoje. Boa. Até agora é ótimo. Mas o Santos tem um presidente e o Santos tem um diretor desportivo, que é o Sr. William Tomás. Na minha opinião é muito bom. Muito bom. E o Santos tem uma realidade que são estas dirigentes e a Comissão Técnica que têm que resolver. Que têm que trabalhar em conjunto para poder avançar com a equipa e avançar acima de tudo com o clube.
Se você acaba de pôr um problema que eu não sabia, não é? Outros existem naturalmente em todos os clubes. E então vamos cortar os braços e começar ai, não, vamos embora para a frente, vamos andar. Bom, tá aí o Deixa eu falar uma Fala, coisinha Guido. rapidinho que eu Márcio, queria falar. A gente não pode crucificar, com toda sinceridade. O Márcio Fernandes, ele foi treinador, é treinador, e ele sabe o que acontece. Quando você tem um treinador, eu volto a repetir o que eu falei já há uma semana atrás. O Gesualdo está recebendo uma carga de tudo aquilo que o Santos tinha no passado, no ano passado, com o técnico do passado, do que está acontecendo hoje aqui. Todo mundo quer que o Santos seja a mesma equipe que terminou o Campeonato Brasileiro. O Santos não é a mesma equipe. E o Santos tem um treinador que trabalha diferente do técnico argentino. Então a gente tem que analisar, e isso acontece muito no futebol, é aquela cobrança de que o time tem que andar de acordo com o que terminou um campeonato. E não é a realidade. O Santos hoje está vivendo uma outra realidade. O Santos desmontou o time. Será que ninguém está enxergando que o Santos desmontou o time dele? E o Santos ontem estava com o time totalmente esfacelado. Então não adianta você ficar cobrando de um treinador de 4... Eu até falei na sexta-feira. O resultado de domingo não vai interferir no trabalho de nenhum dos dois técnicos. Início de temporada e o Thiago Nunes está preocupado com a Copa Libertadores. Botou um time para testar, para ver se o time está forte. Meteu o time completo. O Santos não teve a oportunidade de fazer isso, porque a maioria dos seus jogadores ou estão no departamento médico, ou estão com problema, o caso do Carlos Sanches. O Soteldo agora acho que cresceu o olho dele, porque o Atlético Mineiro faz uma proposta para tirá-lo daqui da Vila e pagar um baita do salário para ele, e aí fica toda essa nhaca para cima do treinador. Não, pô, vamos respeitar o cara. Deixa o cara trabalhar pelo menos um mês inteiro, o mês de fevereiro inteiro, aí você vai cobrar. Porque o Campeonato Paulista a gente sabe que os 4 vão se classificar. Aí sim pode ter uma cobrança, mas não agora. Agora é jogar tudo no mato, é jogar tudo fora do que ele está tentando planejar. E aí você vai falar assim, pô, eu cobrei de um treinador, mas não vi o trabalho dele ainda. Essa é a realidade. Bom, alguém quer falar daqui a pouquinho? Eu vou para o intervalo rápido. Eu gostaria de falar uma coisa só. Então vai, Aníbal, rápido. Essa história aí de Sampaoli, eu não concordo. O que ele ganhou no Santos? Nada, não nada. Só foi Mas, vice-campeão pô, brasileiro. pelo amor de Deus, o Santos fez a melhor campanha dos últimos 20 anos. O que que adianta? Pelo amor de Deus, fez 74 pontos no campeonato. O que adiantou? Criticar o Sampaoli não vale. Qual não foi vale. o título que ele conquistou? Goleadas que ele só tomou. ganhar título, um Olha, só. eu sei. Ah, Foi o mais competente. sim, não, o que tinha mais grana e o que teve maior investimento, que foi o Flamengo. Ah, Bom, agora é o seguinte, não se culpa o Gesualdo, eu estou de acordo. Ninguém está dizendo aqui que ele, de 20, 30 dias de trabalho, tem que fazer o Santos ser o melhor time do mundo. A pergunta que eu fiz é a seguinte, o que levou o experiente e competente Gesualdo a escalar o menino Sandri contra um Corinthians com 40 mil corintianos na arena? Chegar e falar, vou botar o Caio Jorge na ponta. Ele poderia chegar e falar assim, ó, durante o andamento desse campeonato, a diretoria disse que não vai contratar ninguém e que a intenção é botar a molecada para jogar. Eu vou colocar a molecada, como ele colocou o Ranier contra a Inter de Limeira. O moleque entrou tremendo, é um ótimo jogador, dizem. A bola bateu nos 2 pés dele, ele parecia que estava apanhando a bola. Mas a torcida aqui na Vila Belmiro aplaudia. Santos ganhando, sabendo que é um menino e dando força. Ontem, o Sandri parecia o Gasparzinho. Sabe aquele desenho do Gasparzinho? Né? O fantasminha camarada? Ele sumiu. Ele não apareceu em campo. Agora, sabe o que a maioria está dizendo? Esse é o Sandri que falaram que parecia o Zito? Sabe o que acontece? Você queima o mas jogador. quem foi o culpado? Ah, eu acho que foi o Gesualdo. Não foi. Não foi. Então a gente volta a falar desse tema. Foi os cordeteiros que toda hora fica, põe a base, tem que botar a base, porque a base resolve. São os cordeteiros e o presidente, que deve ter mandado colocar a base, porque não tem dinheiro para contratar e tem que botar essa molecada para jogar. Mas contra o Corinthians? Não importa, meu amigo, vai jogar com qualquer um. Não importa, quer que jogue. Essa é a realidade. Então a gente volta já já. Eu passo a palavra para o Márcio, para o Igor, para o Alessandro e para o Guido, para a gente continuar falando desse Santos Futebol Clube. Segura aí. De volta, tem problema no celular? Então resolvido. Por quê? Você vai trazer aqui na Top Center e os profissionais da Top Center vão arrumar o seu celular na hora, hein? E na sua frente.
Olha, são profissionais de altíssima qualidade, estão há 10 anos no mesmo endereço, aqui na rua Oswaldo Cruz. Tem todo tipo de acessório, capas, películas, carregadores, baterias, o que você precisar. Tá vendo o telefone que está na tela, o celular aí? 988-01-5626. Pois bem, se você mora em Santos ou trabalha aqui, deu pane no celular, não precisa levar não. É só ligar e eles vão mandar um motoboy. O motoboy vai fazer o orçamento na hora para você. E se você aceitar, eles trazem, arrumam, devolvem e você ainda paga em 12 vezes no cartão. Apenas para moradores em Santos, hein? Ou que moram aqui ou trabalham aqui. Posteriormente, eles vão ampliar o serviço para outras cidades também. Falou em pane no celular? Quer arrumar? Aí, ó, Top Center, ao lado da porta principal da Unisanta, aqui na rua Oswaldo Cruz. Pouca gente sabe, mas esse menino Janderson, que o Alessandro elogiou e tal, é cria de quem? Márcio Fernandes. Conta um pouquinho da trajetória desse menino aí, Márcio. Foi uma passagem que a gente teve no Joinville, né? A gente estava com dificuldade também financeira e eu olhei os juniores jogando, aí vi o Janderson, como vi o Madison também, então jogava o Madison na esquerda e o Janderson na direita. Os dois estão no Corinthians hoje? Os dois estão no Corinthians, foram vendidos para o Corinthians. E aí a gente trouxe para o profissional, graças a Deus, eu acho que a gente fez bem, né? É um jogador muito rápido, ainda tem muito a evoluir, mas ele lembra o Rony, que também foi um jogador lá no Remo, que hoje está no Atlético Paranaense, e é bem mais novo do que o Rony, né? Então, um jogador que tem muito a evoluir. O Madison já é um jogador já um pouquinho mais tarimbado, mas a velocidade dele é espantosa. Agora, Márcio, já que você conhece bem o Madison, ontem, por conta da contusão do Ramiro, que o Ramiro se contundiu, o Thiago Nunes foi obrigado, entre aspas, a inverter o lado do Janderson. O Janderson foi jogar pela direita e ele colocou o Everaldo para jogar na esquerda. Mas é o lado dele, né? É o lado direito, é o lado que dá profundidade para o jogador, porque ele é um jogador muito, assim, ainda está faltando um pouco de calma, de tranquilidade para ele na hora de concluir o finalmente da jogada, né? Mas ele é o cara que cai pela profundidade da linha de fundo para fazer o cruzamento. Eu acho que jogar com ele pela esquerda, invertendo a perna, não é legal. Isso aí foi uma moda que aconteceu já na seleção da Itália. O primeiro jogador que fez isso daí foi o Bruno Conte. Jogava pela direita com a perna esquerda. Então, isso hoje tem vários jogadores, e se tu perguntar para o Janderson e para o Madison, isso eu fiz a pergunta para os dois, eles preferiam jogar o Janderson pela esquerda e o Madison pela direita, porque trazia a bola para dentro e ele podia bater, né? Caía no pé bom para ele bater. E eu concordo contigo, eu acho que pela direita ele tem mais condição de ter êxito. Tanto é que o lançamento que ele recebeu foi pela direita, né? O atacante do Corinthians, Bozelli, meteu a bola, ele entrou e já saiu de cara, tirou e fez o gol, né? Então, isso acontece lá no Joinville, jogava ele pela direita e o Matos pela esquerda. Às vezes invertiam. Ele ia para a esquerda, outro para a direita, mas... E corre, hein, Márcio? Muito rápido. Corre, hein? O jogador que tem uma velocidade espantosa. Bom, o Matos também é rápido, mas não é tanto que nem o Janderson. Tá aí o menino Janderson e o Madison, ambos do Corinthians, que foram cria do Márcio Fernandes, lá no Joinville. Muita gente perguntando, Alessandro, Igor, Márcio, Aníbal e Guido, por que o Soteldo não jogou? Perguntaram para o Gesualdo. Gesualdo, por que o Soteldo não jogou? Já vi em ocasiões anteriores, ele chegar até no dia do jogo e falou, quero jogar, tal. O que aconteceu? Ele falou sobre isso também. Tá no ar aí, tá no ponto? Põe no ar aí o Gesualdo explicando. Vamos lá. Importante para o Santos ano passado, voltou da seleção da Venezuela e nós temos informação que o Atlético gostaria de contar com o jogador. Foi passado o Soteldo, a informação que a gente tem é que o Atlético Mineiro estaria atrás do jogador. Foi passado alguma coisa ao senhor? Não, o que eu sei é que o Soteldo chegou na madrugada de sábado, pronto, sábado, exato, apresentou-se no clube, conversámos e ele a mim disse-me que estava muito cansado. Ele me disse, estou muito cansado, fez um bocadinho do treino da tarde e disse, eu não tenho condições de jogar. E então, não tem condições de jogar, está muito cansado, vai descansar. Porquê? Porque há momentos em que é muito mais importante preservar o jogador e evitar lesões que depois são graves,
do que estar a ter um atleta que não é capaz de render ao nível, não só ao nível dele, ao nível de qualquer um, mas acima de tudo ao nível que seja superior. Portanto, Carlos Sanches foi igual. O Sanches o que disse foi, teve uma dor a seguir ao jogo, uma dor numa perna, no dia seguinte não treinou, foi feito exame, não deu nada, felizmente, mas ontem, quando eu conversei com ele, disse que tenho dor ainda. Portanto, ficou fora. Porque, como disse, a vida do Santos e do clube não acabou hoje. É a quarta etapa de um caminho longo, entendeu? E portanto não acabou hoje. É um clássico, ouça. Seria exatamente igual se nós tivéssemos perdido com outra equipa qualquer. O Corinthians perdeu semana passada com uma equipa da Ponte. Não ouvi. Da Ponte. Sim, eu sei. Mas qual é a divisão deles? Segunda. Sim. Pronto. Ó, só um detalhe. Fala. Duas coisas. Primeiro, a gente sabe que quando o jogador não quer jogar, ele não joga mesmo. E a desculpa é ele que está sentindo dor. O exame, às vezes, não acusa, mas é a história do Macedo. A história do Macedinho, ponta do Santos. Eu tô com problema na coxa, tá doendo minha coxa. Eu não vou jogar contra o Corinthians. Carlos Braga fala, você não tem nada na coxa. Aí responde Macedo. Esse médico, ele entende de osso, ele não entende de músculo. Palavras do Macedo, para tentar justificar o injustificável. Entendeu? Olha só, ele entende de osso. E depois ele bancou no dia antes do treino, com a outra perna, o Braga falou, mas não era a outra perna que estava com problema? Então, o jogador, quando não quer atuar, é a historinha de sempre. Ele jogou o cara o Carlos Sanches, tô sentindo dor, vai lá, faz o exame. Não deu nada no exame. É subjetivo. Dor é subjetiva. Agora, o caso do Soteldo é diferente, pô. Ele, se ele tivesse bem e tudo em dia na conta dele, eu acho que ele jogaria. Porque, como já nós falamos aqui, ele chegou em situações piores no dia do jogo e foi pro jogo. Agora, Gui, me perdoe uma participação aqui e te interromper e passar para todos. Eu não acredito em Miguelão. Eu acho que o Carlos Sanches, por exemplo, não ia falar, eu vou dar um Miguelão, ou porque eu estou insatisfeito e não quero jogar. Um clássico desse todo mundo quer jogar. Agora, o Soteldo, eu não tenho informação jornalística, mas é uma dedução minha. Eu acho que o técnico, o Dudamel, ligou ou falou com o empresário dele o seguinte, eu quero levá-lo para o Atlético Mineiro. Não sei se tem pendência financeira com o Santos ou não, mas eu acho que o Soteldo deve estar assim, opa, tem um cara que é treinador da minha seleção que está querendo que eu jogue no time dele. Não, e já falou com ele na seleção. Então, aí fica a pergunta no ar, Márcio, você que foi jogador e é treinador, mexe com a cabeça do cara? Ah, com certeza. E se tiver pendência financeira, aumenta ainda mais isso aí? Não, com certeza. E ele deve ter a confiança do Dudamel, do mesmo país, então a seleção deve ter conversado, pô, vem pra cá. Isso tudo... Pesa. Pesa, lógico. Às vezes você conhece um jogador, trabalhou com você, você liga pro cara... às vezes você tem até menos condições financeiras, mas o cara vai pela confiança que tem com você. Então, isso pesa, não resta dúvida. Agora você, o Soteldo. Esse tempo de jogador armar a camisa passou. Isso acabou. Hoje, beija a camisa, é tudo falsidade, é tudo mentirinha. Então, hoje, qualquer um faz o que bem entende, o que quer, não quero, não jogo. Então vamos lá, e pratos limpos, Alessandro, você acha que tem pendência financeira e tem cara com bico comprido no Santos hoje? Ah, sim, com certeza. Tem? Com certeza, isso aí é público e notório, deve estar com 2, 3 meses de salário atrasado, aí tá esperando a grana do Gabigol chegar para pôr as contas em ordem. Agora, o fato é o seguinte, do Soteldo, o Santos tem que pagar 3 milhões de dólares para adquirir os outros 50% do Soteldo, que o Santos pegou 50%. Tem preferência na compra dos 50%. Só que parece que tem uma cláusula no contrato que se aparecesse algum clube que quisesse comprar o Soteldo, pagar os 6 milhões do Soteldo, né? 3 milhões do Santos já tem, o Santos teria que exercer isso. Se não exercesse, né, essa preferência, vai ser vendido o Soteldo. Não. O Santos pagando os 3 milhões, ele ficaria, que é em junho só, pagamento. A conta é em junho. Ficaria livre do pagamento. Ficaria livre e compraria o Soteldo. Só que nesse contrato existe, se algum clube vier e oferecer mais do que 6 milhões, o Santos tem que cobrir o valor que o clube está oferecendo. No caso do Atlético Mineiro, o Atlético está oferecendo 52 milhões de reais para comprar.
Isso aí dá mais ou menos o quê? 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares, não. O dólar tá 4 pau no câmbio Aí seria comercial. 24 milhões. Não, antes. 6 milhões. Não, seria 24 Ah, milhões. tá certo. Dá 9 Oh. milhões. de Muito dólares. mais. 9 de dólares. Se tá 4, Não, daria é 12 milhões. É 12 milhões de dólares. Então, é o dobro. Até mais. É o 13 dobro. milhões, quase. É o dobro do que o Santos está pagando pelo Soteldo. É isso aí. É o dobro. O Santos está pagando 6 milhões e o Atlético Mineiro está oferecendo 12 milhões. A cabeça do cara fica aqui. Então aí é o seguinte, ventilador de teto, pro Santos pô. ficar com o jogador, o Santos tem que depositar Bem, ou mas pagar desses 12 milhões que Mais vai 9 cair, milhões. desses 12 milhões que vai cair, 6 milhões é do Santos. Porque o Santos tem 50% dos direitos econômicos do jogador. Sim, sim. E você acha que o presidente não vai abraçar? Sandro, ele falou que é inegociável. Ah, que inegociável, tá? É invendável também, imprestável também. Peraí, mas tá aí. Ele falou Não que o tem jogador negociação. é inegociável. Não tem negociação. O Santos tem que pagar para ficar com ele. Não tem esse negócio de inegociável. Se o Atlético Mineiro chegar pro time lá da Colômbia, lá da Venezuela, falar, Não, do Chile. Da Venezuela. É do Chile. Ele é o Ichapato lá. Tudo bem, É se é do nome time lá, chegar e falar, ó, tá aqui os 12 milhões de dólares Acabou. pelo Soteldo. O Santos tem que pegar 9 milhões e falar, não, eu pago 9 milhões e vou completar com os 3, dá os 12 e fico com ele com 100% dele. Caso contrário, o Santos perde o jogador. E só cai o dinheirinho na conta. Só cai o dinheirinho na conta. Igor, quer falar alguma coisa? Na Na verdade, conta de quem? Não cai dinheiro na conta de ninguém. O Santos cai 3 milhões aqui do Ah, sim, devolve, né? Devolve. Na verdade, isso aí é a falta de planejamento da administração atual. Né? Se isso acontecer mesmo, é mais um erro da administração. Eu falo que já planejando é difícil, imagine se não planejar. Eu torço que o Santos possa... eu estava até falando com o Márcio aqui, e a gente torce que o Jesualdo dê certo no futebol. Cara porque legal, né? é um cara de faixa... Cara né? do bem, Do né? bem. Eu acho que tem um relacionamento, tem história no futebol português, já ganhou muito, já tem história de títulos, enfim. Agora, o que nós precisamos, e como torcedor, e aí a gente faz um apelo à torcida também do Santos, é que incentive, né? Que a gente possa incentivar, mas cobrar a diretoria. Porque o Josualdo veio com respaldo da diretoria. E a diretoria tem que fazer o papel dela. Bom, quer falar mais alguma coisa, Márcio, a respeito? Não. Tá fechado o assunto. Aníbal Gomes, quer falar alguma coisa a respeito? Você acha que o Soteldo tá com o pé no Atlético Mineiro? Ou você acha, não, vai ficar na Vila mesmo e ponto final? Se depositar o dinheiro, ele está com os dois Vai pés, embora, não né? com um só. Claro. Dinheiro fala mais alto. Pô. E o Santos também tá tem- cheio de não dinheiro tem- no caixa, não né? tem- amigo? hã? O Santos tá cheio de Ah, dinheiro entendeu? no caixa. Pô, tá na caixa furada. né? Caixa furada. Uma pausa ou vamos em frente? Uma pausinha, rapidinho? Como é que é? Pausa? Então vamos lá, a gente volta já. Super fácil Chevrolet Absoluta, 0 de entrada, as menores parcelas do mercado, o menor preço bem abaixo da tabela. Onix LT 2019 por R$ 39.100 ou R$ 980 mensais sem entrada. Prisma Joy 2019 por R$ 39.750 ou R$ 999 mensais sem entrada. Logan Authentic 2019 por R$ 36.990 ou R$ 930 mensais sem entrada. Chevrolet Absoluta, em Santos, Guarujá e Praia Grande. Olha, falamos que o Janderson e o Matson, jogador dos Corinthians, foram crias do Márcio Fernandes. Outro que foi cria que está no Santos é o Pituca, não é isso, Márcio? Pituca foi meu jogador no Botafogo de Botafogo Ribeirão. Ribeirão Preto, né? E, aliás, você sugeriu ao Jair Ventura, que estava querendo um lateral, você falou, tem um lateral aí no Sub-23, pô? Foi no curso da CBF, aí ele falou, estava precisando de um lateral, eu falei para ele, tem um lateral bom pra caramba lá no Sub-23. Aí ele pegou o Pituca, subiu, graças a Deus está aí, né? Jogando. Aí o Márcio Fernandes, né? Gente, é o seguinte, a Briosa ganhou ontem, Guido, 5º lugar no Campeonato Paulista, Guido. Uma grande vitória, né? Saiu perdendo de 1-0, depois acabou virando o jogo num tempo meio chuvoso, gramado escorregadio. A Portuguesa teve dificuldades, mas conseguiu um resultado importante porque é confronto direto. O Monte Azul está em segundo lugar com 8 pontos. Agora a Portuguesa encosta aí com 7. E a gente vinha falando, né? Esse campeonato da segunda divisão é muito difícil. É um campeonato duro, com grandes equipes que investiram. E a Portuguesa teve alguns tropeços, mas agora 2 vitórias seguidas, né? Audax e Monte Azul, já coloca ela lá em cima da tabela. O importante é Audax manter... e Rio Claro. O Rio Claro. O importante é manter, né, os jogos em casa, vencendo em casa para buscar a classificação. Entendeu? E aos poucos, às vezes, o empate fora de casa e tal. Porque ela conseguiu se recuperar.
Com a vitória do Audax, ela recuperou os pontos perdidos fora de casa. E hoje de manhã um telespectador falou assim para mim, em frente ao Bradesco ali na Presidente Wilson, o Edson, o Gesualdo é boa pessoa, torço muito. Mas se o Sérgio Guedes estivesse no comando do Santos hoje, eu acho que as coisas estariam bem diferentes. Não. Será que não? Não, porque ele não ia ficar um minuto com o presidente. Márcio, obrigado pela sua presença aqui. Um forte abraço e volte sempre, Márcio. Eu que agradeço a oportunidade aí, voltar a casa de novo, rever os amigos. Sempre um prazer. Legal. Igor, um abração, Igor. Obrigado e mais uma vez estou à disposição, voltando aqui para comentar tudo sobre o Santos. É isso aí. Aníbal Gomes, um abraço e até semana que vem, Aníbal. Um abraço, até segunda. Guido Bortolomaz. Um beijão na Alessandra, que trabalha com a gente aqui, hoje fazendo aniversário. Já recebeu beijo do Alok, agora vai receber beijo dos loucos. Todo mundo aqui vai dar um beijinho Dos na Alocos. É, dos Alocos. Tem o Alok e tem os Alocos. Um beijão, Alessandra. Então tá bom. Alessandro Nunes Bortolomaz, o destaque final. Um abraço a todos e vamos deixar o futebol voltar a ter alegria, né? O futebol tá muito chato. Neymar dá lambreta, toma amarelo. O Janderson vai pra galera e é expulso. Futebol é alegria, gente. Deixa o futebol. Gente, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Baixada do Esporte volta amanhã ao meio-dia. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.